O Bitcoin está a mexer e não é por acaso. Hoje vamos analisar o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin e depois perceber as 5 notícias mais importantes do momento que podem explicar este movimento. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal, ajuda mesmo muito e assim não perdes as próximas análises. E antes de irmos às notícias, vamos olhar muito rapidamente para o gráfico do Bitcoin. O BTC está a ser vendido atualmente em torno dos 72.228 dólares. De momento mantemos aqui o nosso objetivo de atingir a curto prazo o preço em torno dos 79 mil para depois termos uma ligeira queda, talvez um reteste em torno dos 75 para depois finalmente termos um Bitcoin a atingir os seus 83 mil dólares. De momento, aquilo que podemos dizer e afirmar é que o BTC reagiu muito bem em torno deste suporte, em torno dos 105. A verdade é que há aqui umas notícias que mexeram com o mercado e que vamos analisá-las mais à frente e, portanto, estamos a ter um BTC a reagir. De momento, vamos ter provavelmente um teste em torno dos 74 mil dólares e vamos perceber muito rapidamente se o BTC vai conseguir ultrapassar esta resistência ou se vai ter uma ligeira queda, talvez um suporte aqui em torno dos 72 para depois ter aqui um verdadeiro impulso. Vamos acompanhar a situação do Bitcoin e perceber se realmente isto é apenas um impulso de curta duração para depois cairmos mais abaixo, ou antes pelo contrário vamos subir mais acima, que é aquilo que todos nós desejamos. E a primeira notícia tem a ver com os grandes players que continuam a entrar forte no mercado. Estamos cada vez mais a ver instituições financeiras a lançar produtos ligados ao Bitcoin, como é o caso dos ETFs e outros instrumentos financeiros que facilitam o acesso ao Bitcoin por investidores tradicionais. Isto é extremamente relevante porque reduz a barreira de entrada para grandes quantidades de capital. Antes de investir, o Bitcoin exigia conhecimento técnico, hoje pode ser feito através de plataformas tradicionais, quase como compras de ações. Além disso, estas instituições não estão a investir pequenas quantidades, estamos a falar de milhões até milhares de milhões de dólares a entrar no mercado. Isto muda completamente a dinâmica. O Bitcoin deixa de ser dominado apenas por investidores individuais e passa a estar cada vez mais integrado no sistema financeiro global. A segunda notícia tem a ver com o facto do Bitcoin estar cada vez mais ligado ao que se passa no mundo. Bastou um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão para o Bitcoin disparar. Estes eventos geopolíticos, como conflitos, tensões entre países ou até mesmo possíveis cessares de fogo, estão a ter impacto direto nos mercados financeiros e o Bitcoin já não está isolado disso. Sempre que há incerteza global, os investidores procuram alternativas para proteger o seu capital. Tradicionalmente é sobre o ouro que as pessoas e os investidores se refugiam. Mas agora o Bitcoin começa a assumir esse papel em alguns contextos. Por exemplo, notícias positivas como possíveis acordos ou redução de tensões podem levar a maior apetite ao risco. Já cenários de conflito tendem a gerar volatilidade e movimentos bruscos. Isto mostra que o Bitcoin está a evoluir de um ativo especulativo para um ativo que reage a fatores macroeconómicos globais. A terceira notícia está relacionada com as empresas que estão a continuar a acumular o Bitcoin, mesmo com o mercado volátil. Há empresas que continuam a adicionar o BTC às suas reservas. Isto não é feito por impulso, são decisões estratégicas, muitas vezes baseadas numa visão de longo prazo. Estas empresas veem o Bitcoin como uma reserva de valor, semelhante ao ouro, é uma forma de proteção contra a inflação ou a desvalorização das moedas tradicionais. Quando uma empresa compra grandes quantidades do Bitcoin, esse BTC fica de fora do mercado, não está disponível para venda imediata e isso naturalmente reduz a oferta em circulação e essa redução naturalmente tem um impacto positivo no preço do Bitcoin, neste caso no seu crescimento, porque gera mais procura do que oferta. A quarta notícia é mais técnica, mas muito importante a longo prazo. Há cada vez mais discussões sobre o impacto da computação quântica no Bitcoin e nas criptomoedas no geral. A preocupação é que no futuro a computação quântica suficientemente avançada possa conseguir quebrar os sistemas criptográficos que garantem a segurança do Bitcoin. Agora, é importante esclarecer, isto não é um problema imediato, a tecnologia ainda não está nesse nível. Mas o simples facto, esta possibilidade de existir, já levanta questões sobre o futuro e a segurança da rede. Por outro lado, a comunidade também está consciente deste risco e existem estudos possíveis de soluções para adaptar o sistema caso seja necessário. Ou seja, não é um motivo para pânico, mas é algo a acompanhar com atenção. A quinta e última notícia tem a ver com a discussão sobre quem é o criador do Bitcoin. Este tema surge regularmente e gera sempre bastante atenção mediática. Sempre que há novas teorias ou investigações, o assunto volta ao top das notícias. Apesar de não ter impacto direto na tecnologia ou no funcionamento do Bitcoin, tem impacto no sentimento do mercado. Mais atenção mediática significa mais curiosidade, mais pessoas a pesquisar e muitas vezes mais entrada de novos investidores. Além disso, o mistério em torno de Satoshi Nakamoto faz parte da própria identidade do Bitcoin e contribui para o seu estatuto quase mítico. Não muda os fundamentos,
mas influencia claramente a narrativa e o interesse global. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado as notícias que procurei apresentar para dar conta sobre o sentimento de mercado e sobre o sentimento dos investidores. Espero igualmente que tenham apreciado a análise do gráfico. Estejam muito atentos sobre os próximos acontecimentos, nomeadamente sobre o preço do Bitcoin, se vamos subir ou antes pelo contrário vamos descer. Pela minha parte vou procurar, quer através dos vídeos, quer através dos shorts, vos manter sempre informados sobre a situação do mercado e para isso podem subscrever para poder acompanhar e não perder nenhum dos vídeos e nenhum dos shorts. Por hoje é tudo. Tchau.